paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Tojo, reitor, diretor executivo, e hoje, nesta feita, professor para com esta matéria, Escatologia Bíblica. Em especial, estaremos dando continuidade com a aula de número 10. É muito importante que você tenha o seu livro em PDF ou físico, porque nós estamos nos aproximando do dia da avaliação. Você que é aluno presencial, está tendo aulas de apoio com o material que você recebeu em vídeo, PowerPoint, toda a dinâmica que você teve acesso. Se você é aluno por correspondência, teve esses vídeos como apoio, ou se você é um aluno EAD e está recebendo a mensagem com todos os links, Classroom, para que você tenha acompanhamento dos trabalhos, é muito importante que você venha se ater ao livro, tanto em PDF como o livro impresso, porque na avaliação será muito importante para que você possa conseguir desenvolver toda a temática dentro da avaliação e tire a nota máxima dentro do conhecimento que você adquiriu. Eu quero já profetizar que todos vocês irão tirar nota 10, ok? Porque essa matéria, ela foi uma matéria de fixação muito boa com textos bíblicos, um material excelente em PowerPoint, PDF, audiobook que tem ajudado e auxiliado muito para o seu crescimento e elevo espiritual, ok? Nós vamos começar esta aula com uma leitura bíblica. Já lemos inúmeras vezes, principalmente porque hoje iremos dar continuidade falando sobre ressurreição, a primeira e a segunda ressurreição. Então nós iremos ler um texto que já foi lido, ainda será lido, mas é importante que nós venhamos lê-lo no começo desta aula. É Daniel, capítulo de número 12 e versículo de número 2. Hoje eu estou usando a Bíblia Pentecostal. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, ok? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer, te glorificar por mais uma aula em especial, onde dentro desta temática, da dinâmica da matéria, que faz parte da sistemática, que é a escatologia bíblica, nós venhamos compreendê-la cada vez mais e ficar mais familiarizados com este assunto tão importante que trata sobre as coisas do fim. Por isso te pedimos, abra as nossas faculdades mentais para que nós possamos desenvolver um excelente estudo dentro desta aula, em nome de Jesus. Amém? Ok, já estou aqui hoje, nós vamos fazer uma leitura bem extensa, bastante textos bíblicos. Então hoje será uma aula de leitura, ok? Você vai ter a facilidade, porque eu já vou estar lendo para você e fazendo comentário do PowerPoint. Lembre que eu falei ao começo das aulas que a matéria Escatologia Bíblica é uma matéria rica, riquíssima em porções de textos bíblicos, ok? Então é muito importante que você venha fazer as suas anotações e gravar, memorizar, assimilar todos os textos que estão relacionados à doutrina das coisas do fim, ok? Vamos para o slide? No Antigo Testamento, vários servos de Deus demonstraram sua crença na ressurreição. Exemplo, Abraão, citação de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 ao 19. Jó foi o personagem que também creu na ressurreição. É só nós lermos Jó, capítulo 19, versículo 25 e 27. E Daniel, capítulo de número 12, versículo 2 e versículo de número 3. Vamos ver o que diz em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 17 e 19. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Assim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura,
ele o recobrou. Vamos ver o que diz Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 27. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Vamos ver o que diz Daniel, nós já lemos o versículo 2, mas vamos ler o 3 também. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente, ok? Antes de nós entrarmos no PowerPoint, só para nós compreendermos Abraão, Jó e Daniel, visto que o livro de Gênesis ele está dentro do Pentateuco, fala sobre Abraão, mas nós vimos a reflexão lá no livro de Hebreus, onde o escritor aos Hebreus diz que Abraão ele cria tanto em Deus que se ele sacrificasse Isaque pela fé que ele tinha em Deus, em cumprir as promessas, e que Deus havia dito que em Isaque seria a promessa da descendência, Deus era poderoso para o fazer ressuscitar dos mortos. Então Abraão cria no poder de Deus para que se Isaque tivesse sido oferecido em sacrifício lá no Monte Moriá, Deus o teria ressuscitado porque ele é poderoso. Nós vimos Jó também fazendo menção no poder de Deus para ressurreição. E nós vimos também o Daniel falando sobre o poder de Deus, mas para aqueles que vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Então nós vemos que a ressurreição, a crença no poder da ressurreição, não é algo do Novo Testamento, mas ressurreição já era crida na antiga aliança, no Velho Testamentário. E nós vemos 3 reflexões que nos mostram isso, com Abraão, com Jó e com Daniel. Anote isso no seu caderno, ok? Vamos para o PowerPoint. Como também no Novo Testamento, a doutrina da ressurreição foi ensinada por Jesus em seu ministério terrestre. João, capítulo de número 5, versículo 28 e 29. Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 13 e versículo de número 14. Os saduceus, por negarem-na, se opuseram a ela. Mateus, capítulo de número 22 e versículo de número 23. Vamos ver o que diz o texto bíblico? João, capítulo de número 5, versículo de número 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então nós vemos aí um ensinamento doutrinário de Jesus Cristo. Olha o que diz Lucas, capítulo 14, versículo 13 e 14. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Preste muita atenção nessa expressão. Veja Mateus, capítulo de número 22 e versículo de número 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Antes de nós entrarmos aqui no PowerPoint, hoje será um PowerPoint de leitura extensa. A próxima aula faremos leitura direto no livro
e teremos a última aula, que será a aula de conclusão, revisão. Então vocês receberão a avaliação para que possam fazer a prova da matéria Escatologia Bíblica. Mas é importante que você venha prestar muita atenção nos detalhes. Nós vimos que ressurreição, falar de ressurreição não é algo expressado apenas no Novo Testamento. Na Antiga Aliança nós pegamos aqui 3 referências, uma delas está feita ao escritor aos Hebreus, quando fala de Abraão, mas nós temos Abraão, Jó e Daniel. Jesus também ensinou sobre a ressurreição. E quando Jesus fala sobre a ressurreição, nós sabemos que havia uma oposição a esta doutrina, porque diferente dos fariseus, que eram doutores e retentores da lei naquela época, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E Jesus falou sobre ressurreição. E quando Jesus vai falar sobre os pobres, porque os pobres não têm, e se você ajudar um pobre, o pobre não tem como te recompensar, mas recompensa será no dia da ressurreição dos justos. Você vê a expressão ressurreição dos justos. Você lembra que nós lemos lá em Daniel, capítulo 12, versículo de número 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nós vemos aqui ressurreição para a vida eterna e para desprezo eterno. Quando Jesus fala sobre ressurreição e recompensa por causa dos pobres, ele diz que será na ressurreição dos justos, ok? Então é bom você começar a pensar que haverá a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, dos ímpios, daqueles que não são justificados. Porque quando nós falamos justos, falamos justiça, falamos de justificação. Logo, aqueles que não são justos não são justificados, não há justificação, ok? Então nós temos a ressurreição, vergonha e desprezo eterno, ok? Então preste muita atenção nesses detalhes. Vamos para o slide? Ela foi ensinada e reafirmada pelos apóstolos e pelos pais da igreja primitiva. Atos, capítulo de número 4 e versículo de número 2. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Paulo pregou e afirmou a ressurreição. Atos, capítulo de número 17 e versículo de número 18. Aos Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 11. Aos Coríntios, veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Veja o que está escrito também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 16. E ao governador Félix, Atos, capítulo de número 24 e versículo de número 15. Vamos ver o que diz Atos, capítulo 17, versículo de número 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Veja o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 11. Para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Vamos ver o que diz Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja o que diz Atos, capítulo de número 24, versículo de número 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Ok? Para nós pararmos um pouco aqui, antes de entrarmos na questão das 9 ressurreições da Bíblia e que estão inseridas dentro dos textos sagrados, nós precisamos compreender que ressurreição é uma doutrina bíblica. Anote no seu caderno, para sabermos que você está acompanhando, escreva no WhatsApp Business e eu vou saber que você realmente está anotando no seu caderno. Anote lá, a ressurreição é uma doutrina bíblica, ok? E nós vimos aqui 3 referências, uma Abraão, uma Jó, uma Daniel. Nós aprendemos que Jesus ensinou sobre esta doutrina da ressurreição, porque também nós temos textos onde fala 2 saduceus que não acreditavam na ressurreição e Jesus pregou, mesmo que eles não criam na ressurreição. Nós vimos que os discípulos, que eram apóstolos, aqueles que continuaram a obra evangelística após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, pregavam a Jesus que morreu, ressuscitou e foi ascendido aos céus. E quando o apóstolo Paulo foi falar sobre a doutrina das últimas coisas, ele falou que os mortos ressuscitarão primeiro. Então é muito importante compreendermos que ressurreição é uma doutrina bíblica. E nós vamos ver agora neste slide, neste PowerPoint, que houveram em citações bíblicas 9 ressurreições, ok? Vamos para o slide. Existem 9 ressurreições na Bíblia. Primeira, Elias ressuscitou um filho de uma viúva. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 23 e versículo de número 24. Veja o que diz o texto. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós temos também Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita. Lembrando que quando Eliseu faz este ato para que haja uma ressurreição e Eliseu é o sucessor, Eliseu tinha com a unção dobrada realizar o dobro de milagres que Elias ressuscitou. Então Eliseu precisava fazer 2 ressurreições, ok? Preste muita atenção, é um grande mistério, ok? Vamos lá, a segunda ressurreição é que Eliseu ressuscitou o filho de Sunamita. Vamos ver o que diz a referência de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 32 ao 37. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta Sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho.
E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho e saiu. Então nós vemos a ressurreição do filho da sunamita, ok? Nós temos também terceiro, um homem foi jogado na cova de Eliseu. Eu disse que Eliseu teria que ter feito, se tendo unção dobrada de Elias, Deus, através de Elias, promoveu uma ressurreição. Mas através de Eliseu, com unção dobrada, deveria haver duas. Olha a terceira ressurreição. Um homem foi jogado na cova de Eliseu, segundo as Reis, capítulo de número 13, versículo de número 20, versículo de número 21. Veja o que diz o texto. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Que mistério! Até depois de morto, Deus cumpriu a promessa na vida de Eliseu, né? Fazendo aí uma ressurreição que faltava para que a promessa de Deus fosse completa no ministério de Eliseu, conforme a promessa da unção dobrada, ok? Quarta ressurreição, o filho da viúva de Naim. Lucas, capítulo de número 7, versículo 11 ao versículo de número 17. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Ok? Então veja a ressurreição do filho da viúva de Naim. E temos aí a quinta ressurreição, a filha de Jairo, Lucas capítulo de número 8, versículo de número 40 ao 46. Veja o que diz o texto. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. A sexta ressurreição, a ressurreição de Lázaro, que jaz 4 dias morto. João, capítulo de número 11, versículo 24 ao versículo de número 44. Disse-lhe Marta: e eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara.
Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: Vede como o amavam? E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Nós temos a sétima ressurreição, a de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo de número 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ok? A ressurreição de Jesus. Nós temos a oitava ressurreição, a ressurreição de Dorcas, Atos capítulo de número 9, versículo 36 ao 42. Olha o que diz o texto. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras, esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado e a depositaram num quarto alto, e como era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo-a, Pedro assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, ok? E nós temos aí a nona ressurreição, que é a ressurreição de Eutico. Vamos ver? Eutico ressuscitado por intermédio de Paulo. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7 ao versículo de número 10. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem
por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado ele de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Existe um fato interessante, antes de nós entrarmos aqui neste slide, que vai dar continuidade para nós concluirmos, é muito importante você memorizar que na Bíblia Sagrada houveram 9 ressurreições que nós podemos observar e compreender. Nós lemos o texto para não ficar muito extenso, e o da filha de Jairo, nós entramos ali até na leitura do texto da cura da mulher que jazia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e quando Jesus opera aquele milagre, vai para a casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo, ok? Então nós temos aí as 9 ressurreições. A grande ressurreição foi a de Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele operou 3 ressurreições, ok? É importante você lembrar disso, nós falamos na matéria Cristologia, das 3 ressurreições que Cristo fez, operou como sinal, prodígio, milagre e poder de Deus nele mesmo, sendo o próprio Deus, mas ele orou ao Pai para que as pessoas ouvissem ele orando, sabendo que Deus já havia o escutado, mas para que eles criam que ele era enviado de Deus, sendo Messias para fazer milagres. Jesus então orou e houve um milagre. Nós vimos o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim, nós temos a ressurreição da filha de Jairo, e nós temos a ressurreição de Lázaro. Dessas 3 ressurreições que Cristo fez, a maior como sinal foi a ressurreição de Lázaro, porque os que ficaram enfermos, por exemplo, o filho da viúva de Naim morreu e já foi ser sepultado. A filha de Jairo faleceu, adoeceu, morreu, mas Jesus já foi logo em sequência para que operasse a ressurreição. Agora, a ressurreição de Lázaro é um apontamento do poder de Jesus Cristo para ressuscitar aqueles que creem nele, por isso a leitura muito extensa, mas importante, porque ele diz: se creres, crendo em Cristo, morrendo em Cristo, irão ressuscitar. E a própria vai dizer: Senhor, eu sei que será naquele grande dia, mas Jesus estava dizendo, naquele dia, agora, ou 4 dias estando morto, Jesus estava dizendo: eu tenho poder para ressuscitar aqueles que creem em mim. É por isso que Paulo ele disse: olha, ante a última trombeta, a trombeta soará, e ele diz assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque se morreu em Cristo, crê no poder de Cristo, Cristo é poderoso para ressuscitá-lo. Oh, glória a Deus! Então, todos nós que cremos em Cristo, compreendemos o seu poder e a sua grandeza, sabemos que se Jesus não voltar agora, e ele nos recolher de uma forma individual, a qualquer momento, quando a trombeta tocar, ressuscitaremos, porque Cristo, ele tem o poder para ressuscitar. Então é importante compreendermos que ressurreição é uma doutrina bíblica, pronunciada na Antiga Aliança, com referências bíblicas, foi pregada por Jesus, Jesus ressuscitou, e é importante você olhar o primogênito dos mortos, ou seja, aquele que ressuscitou e está vivo até hoje. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e está vivo, foi o primeiro que ressuscitou e vive, sendo ele poderoso para isto e para ressuscitar os que creem nele. E ele também pregou sobre a ressurreição dos que creem nele. Os discípulos pregaram sobre a ressurreição de Cristo e sobre a ressurreição daqueles que creem. As citações do Antigo Testamento, como Daniel, capítulo de número 12, e versículo de número 2, que uns ressuscitarão para a vida eterna
e outros para desprezo e vergonha eterna. Então, ressurreição é uma doutrina bíblica. E aprendemos nesta aula que existem ressurreições, ok? Sendo que nós temos aí a compreensão sobre esta doutrina, que é importante para compreendermos a doutrina do fim, ok? Vamos para o slide. Existe um fato interessante que todos os que ressuscitaram tornaram a morrer. Mas Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou. E ele disse com as suas próprias palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós acabamos de falar sobre o poder de Cristo e que ele morreu, ressuscitou e está vivo até hoje. Os demais morreram, ressuscitaram, porém tornaram a morrer. Mas Jesus é a ressurreição e a vida. E ele tem poder para ressuscitar, tratando-se da doutrina das últimas coisas, por ocasião da sua vinda, ok? É uma doutrina de destaque nas Escrituras, Hebreus capítulo de número 6, versículo 1 e 2. E essas 9 ressurreições nos dão a garantia de que nós iremos ressuscitar. Elas nos fornecem provas de que os mortos podem ser trazidos da morte para a vida. Veja o que diz Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha que doutrina tremenda! Batismos, ressurreição e juízo eterno em um único texto bíblico, ok? É muito importante nós compreendermos. Porque o nosso Deus é o Deus que tem e dá a vida. Tem o poder para colocar na sepultura e tem o poder para tirar da sepultura. 1 Samuel, capítulo de número 2 e versículo de número 6. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ok? Então é importante nós compreendermos também, nós vimos nas doutrinas que nós já aprendemos, e eu digo doutrinas consideradas as maiores da Bíblia, que são chamadas de sistemática, as 10 matérias que são consideradas as 10 maiores doutrinas da Bíblia, e escatologia é a coroa da sistemática, mas nós aprendemos teologia, cristologia, pneumatologia, aprendemos antropologia. E quando nós falamos da morte do homem, quando nós falamos do ser humano, da antropologia, em uma tricotomia corpo, alma e espírito, o corpo volta ao pó da terra, a alma permanece, por isso nós temos a citação sobre a parábola do rico e do mendigo Lázaro, aonde nós conhecemos o seio de Abraão. Você vai se lembrar que nós antecedemos a aulas que já passamos tratando sobre este assunto e falamos também sobre o paraíso. Mas tratando-se do seio de Abraão e do Hades, a alma do rico foi para o Hades, a alma do mendigo Lázaro foi para o seio de Abraão. Então o corpo volta para o pó da terra, a alma permanece dos justos em um lugar, geograficamente falando, diferente da alma dos injustos. Há uma diferença muito grande do Hades para o seio de Abraão, e todo o colégio patriarcal agora foi transferido para o paraíso. Então, uma diferença entre os justos que estão no paraíso hoje e os que permanecem no Sheol, no Hades. Então, nós temos a alma que permanece, e a alma, ela é um ponto-chave para a compreensão da doutrina das últimas coisas,
que é a escatologia bíblica, e nós temos o Espírito. Quando o Espírito, que é vida, o fôlego de vida dado por Deus, tornou-se o homem alma vivente, o Espírito entrou no homem, o Espírito é vida. Só Deus, você lembra na matéria teologia, doutrina de Deus, que só Deus tem vida em si mesmo. Todo ser vivo, aonde há espírito de vida, morre, volta para Deus, porque foi Deus que o deu e só Deus tem vida para dar. Então, nós vemos que a doutrina da ressurreição é poderosa e Deus tem poder para dar e para tirar a vida, ok? É bom relembrar que a ressurreição dos ímpios acontecerá não com os santos, igreja, mas no juízo final. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 ao versículo de número 15. Justos e ímpios terão que ressuscitarem, uns para o descanso eterno e outros para o tormento eterno. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 35 ao versículo de número 44. Vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11. Vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 ao versículo de número 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos ver a citação de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 e versículo 34. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como é de trigo ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Não há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual, ok? Então nós estamos chegando ao final desta aula. Nós aprendemos sobre a doutrina da ressurreição. Iremos aprender a diferença sobre as duas ressurreições: ressurreição dos justos e ressurreição dos ímpios. Primeira ressurreição, segunda ressurreição, ok? Então é muito importante nesta aula que você tenha anotado, prestado atenção em todos os textos. E nós encerramos essa aula com um texto maravilhoso em que alguém insensato está pensando sobre como serão os corpos na ressurreição. E Paulo escreve que há uma diferença muito grande para que haja uma compreensão sobre a ressurreição, que o que é
semeado, ou seja, aquilo que morre em corrupção, ressuscita em incorruptível, ou seja, sem corrupção. Aquilo que é carne, animal, ressuscita em espiritual. Há uma diferença muito grande. Então, o corpo ressurreto, ele não será como este corpo que, ora, nós temos hoje, esta matéria frágil, pecaminosa, esta matéria decaída, após a ressurreição, não será mais. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Corinto, no capítulo 15, a partir do versículo de número 51, nós temos uma revelação tremenda acerca do corpo. Ele diz, olha, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, oh glória a Deus. Paulo está falando da transformação. Aquilo que nós temos hoje, quando houver a ressurreição, não será mais. Isso será glorioso. Então, nesta aula, eu estou aqui sentindo a presença de Deus de uma forma poderosa e tremenda. Pastor, mas é uma aula de teologia. Sim, nós falamos aqui sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo está presente nesta aula também. Esta aula, nós trazemos com sabedoria da parte de Deus o conhecimento teológico da palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. Então, a doutrina da ressurreição é uma doutrina bíblica, ok? Nós vimos aqui citações na Antiga Aliança, nós vimos que o próprio Jesus pregou sobre a ressurreição, os discípulos que ele deixou para continuar a obra evangelística pregaram, falaram sobre a doutrina da ressurreição. O apóstolo Paulo falou que quando acontecer o arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vimos que na Bíblia há 9 citações de ressurreições, ok? E uma delas, que é a morte de Lázaro, que já estava 4 dias morto, nos fala do poder de Cristo, independente do tempo em que a pessoa esteja morta, porque se crê nele, ressuscitará, porque ele tem poder. Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu lhe aguardo na próxima videoaula.